Olá! Eu sou Andrei Bedene, detetive de desenhos. Pessoal, hoje a gente vai investigar um pouco sobre o Homem-Aranha, que é um personagem, né, que já ganhou filmes live action, já ganhou vários filmes de animação, já ganhou desenhos animados, já ganhou uma série japonesa e ganhou até uma série italiana. Isso é uma vergonha. E apesar dessa versão italiana ser muito boa, brincadeira. E apesar de tudo isso que o Homem-Aranha já ganhou, na minha opinião, uma das produções mais marcantes e mais bem produzidas foi a série de 1994. Eu tô falando de Homem-Aranha, a série animada. Pra mim, esse é um dos melhores desenhos de super-heróis que já foram feitos. Ele tinha uma grande fidelidade aos quadrinhos, ele tinha bons roteiros, todo o desenho, no geral, ele era muito bem estruturado. Além disso, ele era um desenho cheio de cenas de ação, mas também tinha momentos de suspense e tinha também momentos de comédia. Resumindo, ele era um desenho completo, ele era muito bom. E é estranho pensar que era para ele ter sido ainda melhor. Pouca gente sabe, mas esse desenho acabou sofrendo várias censuras por trás dos bastidores. Personagens foram adaptados, histórias foram adaptadas e tudo isso para deixar o desenho menos violento possível. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as censuras que mudaram o desenho do Homem-Aranha, a série animada. E só antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a Sony por me mandar essa caixa misteriosa cheia de presentes e itens do Homem-Aranha. Veio um chinelo da Havaianas, veio uma camiseta da Piticas, sensacional. Falando em Piticas, eles mandaram também uma garrafa irada do Homem-Aranha. Veio também essa almofada da Zona Criativa, veio também essa história em quadrinhos publicada pela Panini Comics, a coleção clássica Marvel edição 19. Veio também esse óculos da Chili Beans, olha só, fiquei no estilo, né? Sensacional! chilibeans.com.br. Vieram também vários posters do novo filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ah, essa caixa é para comemorar a chegada do novo filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa nas principais plataformas digitais. Ou seja, agora você pode alugar ou comprar o filme do Homem-Aranha para assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa na sua casa. É isso aí, então obrigado Sony, obrigado a todos os parceiros e bora começar o vídeo. Bom, no começo dos anos 90, a Fox Kids começou a passar por alguns problemas. Em 1992, estreou na TV Batman, a série animada, que fez muito sucesso, mas que acabou sendo muito criticada, por ser uma série violenta demais para crianças. Bom, um ano depois, em 1993, estreou também na Fox Kids Mighty Morphin Power Rangers, que, como você sabe, era uma série que tinha muita ação, tinha muitas cenas de luta, né? Os Power Rangers estavam sempre saindo na porrada. E toda essa pancadaria, né, fez a Fox Kids sofrer muita pressão na época. Porque muitos pais, muitos grupos religiosos começaram a reclamar que essas séries eram muito violentas para crianças. Só para vocês terem ideia, na época, para tentar acalmar os ânimos, a Fox chegou a produzir alguns comerciais educativos, onde os Power Rangers ensinavam para as crianças a diferença entre violência na TV e a violência na vida real. Do you know your fantasy from reality? This is only a test. Fantasy. The Power Rangers battle the forces of evil and never get hurt. Reality. When someone hits you, it hurts. Sorry, Billy. Lembrando que isso não era uma coisa só envolvendo pais ou grupos religiosos. O próprio governo americano na época estava criando leis para forçar os canais de TV a exibir menos violência em programas infantis. Então perceba que esse era um assunto que estava muito em alta naquela época. E a Fox queria evitar toda essa polêmica, né, no novo desenho do Homem-Aranha. Bob Richardson, que foi um dos produtores do desenho, disse o seguinte: Batman, a série animada, só não foi mais censurado que o Homem-Aranha porque ele era ambientado em um mundo que lembrava 1930. Isso deixava as histórias com um ar mais lúdico, de fantasia, enquanto que o Homem-Aranha, a série animada, era ambientado em um mundo que lembrava os dias de hoje, deixando os episódios mais parecidos com a vida real.
E não era só nos Estados Unidos que tinha esse tipo de problema. Outros países também começaram a reclamar, né, dessa suposta violência excessiva em Batman e em Power Rangers. John Semper Jr., um dos escritores do desenho, explicou o seguinte: havia muita pressão para agradar também a outros países. O Canadá, por exemplo, estava começando a proibir algumas séries da Fox, como Batman e Power Rangers, por achar elas violentas demais para suas crianças. Então é nesse cenário que Homem-Aranha, a série animada, entra em produção. E é por causa disso que a Fox acabou pedindo várias adaptações e várias censuras. Bom, vamos então começar a nossa lista de adaptações e censuras com número 1, armas de fogo. Esse tipo de censura talvez seja a mais comum em desenhos animados. Muitos desenhos dessa época eram proibidos de mostrar armas de fogo, então uma saída que os produtores achavam era substituir tudo por armas que atiravam lasers. E claro, isso acabou entrando também em Homem-Aranha, a série animada. Aqui a polícia, os vilões e até mesmo o justiceiro, todo mundo usa armas de laser. Aliás, até os tanques de guerra, eles foram adaptados para dar tiros de laser. Número 2. Janelas quebradas. Eu não sei se você já reparou, mas nesse desenho, o Homem-Aranha, ele nunca quebra uma janela. Sempre que ele precisa entrar em algum lugar, ele tem que parar, abrir a janela para depois passar por elas, o que era até engraçado de assistir. A Fox não queria personagens quebrando vidros ou janelas, e o motivo disso é que ela tinha medo que as crianças assistissem uma cena por exemplo, do Homem-Aranha quebrando uma janela, e aí por causa disso ela quisesse imitar isso em casa. Se bem que na série dos anos 60, o Homem-Aranha fazia exatamente isso. Será que as crianças nos anos 60 quebravam as janelas de casa? A little web spray to deaden the sound, and I'll make like a shadow. Falando em socos, número 3. Socos e porradas. Eu não sei se você já reparou, mas nesse desenho o Homem-Aranha nunca aparece dando um soco nos bandidos. Aqui só era permitido que o Homem-Aranha aparecesse dando chutes ou ele tinha que lutar jogando objetos no vilão. Ele podia também usar a sua teia, né, para prender os bandidos, mas nada de socos e porradas. Porque, como eu já expliquei, havia muita pressão por causa dos socos que rolavam em Power Rangers ou dos socos que rolavam em Batman, a série animada. Então aqui eles queriam deixar a violência do Homem-Aranha o mais suave possível. E se os socos e porradas já eram motivo de polêmica, o que falar de um personagem que chupa sangue? Número 4, Morbius. Nos quadrinhos do Homem-Aranha, o personagem do Morbius se transformou em um vampiro após injetar DNA de um morcego em si mesmo. Só que como daí ele virou um vampiro, ele precisa se alimentar chupando o sangue das suas vítimas. Bom, a Fox achou, né, que mostrar um personagem chupando o sangue das pessoas seria violento demais para crianças, ou que seria muito assustador. Por isso os roteiristas precisaram adaptar algumas coisas, né, e deixar o Morbius menos violento. E você sabe, todo vampiro tem dentes afiados para chupar o sangue das vítimas. Mas como a Fox achava que isso era muito assustador para crianças, o Morbius ganhou ventosas para sugar o plasma das pessoas. Eu nem sabia que eu tinha plasma. Agora eu sei o que é essa fome. Eu tenho fome de plasma sanguíneo. E falando em sangue, número 5, sangue. Bom, é claro que se o desenho não podia mostrar violência, ele também não poderia mostrar ninguém sangrando. É por isso que nesse desenho nenhum personagem aparece sangrando. O máximo que a gente vê de sangue são em cenas que mostram tipo esses frascos de pesquisa de laboratório. Continuando, número 6, palavras censuradas. Outra coisa que acabou sendo censurada nesse desenho foram algumas palavras específicas. Palavras como death, que significa morte, murder, que significa assassino, kill, que significa matar, foram censuradas. Ou seja, sempre que em algum episódio, né, algum personagem precisasse usar alguma dessas palavras, não podia e teria que ser adaptado para alguma outra expressão ou algum outro tipo de palavra. Então, por exemplo, quando a história precisava falar que algum personagem morreu, eles acabavam explicando isso de um jeito bem mais sutil. A polícia estava na casa da tia May. Alguém havia entrado. Más notícias para você, filho.
Inclusive, todas as mortes que acontecem nesse desenho, elas nunca eram mostradas para o público. A gente nunca via um personagem morrendo, né, explicitamente na tela. Sempre que um personagem morria, ou ele morria fora de cena, ou eles tinham que inventar algum outro tipo de explicação. O que nos leva à nossa próxima censura, número 7, a morte da Mary Jane. Ou, na verdade, né, a quase morte da Mary Jane. No episódio 13 da terceira temporada, o desenho resolveu ir por um caminho mais arriscado. A Mary Jane deveria morrer para que o Peter Parker pudesse evoluir como herói, né, e pudesse perceber o peso dos seus atos e consequências. Só que, como eu já expliquei, a Fox não queria que o desenho falasse em mortes ou falasse explicitamente que um personagem morreu. Então, teoricamente, a Mary Jane não podia morrer. Então, para driblar essa censura, os roteiristas tiveram a ideia de fazer a Mary Jane ser jogada para uma outra dimensão através de um portal do Duende Verde. Onde estou? Peter? Alguém, por favor, me ajude! Socorro! Número 8. Pombos? E agora vamos falar de uma censura que não faz nenhum sentido. O John Semper Jr., que era um dos roteiristas, né, do desenho, um tempo atrás ele deu uma entrevista falando que quando eles estavam ali produzindo os roteiros, eles mandavam o roteiro para aprovação, e aí os executivos lá da Fox, às vezes eles faziam umas anotações. Nessas anotações, às vezes era para explicar o que era para ser censurado, o que era para ser adaptado, e aí teve uma anotação que ele falou que foi a mais engraçada de todas. Alguém da Fox escreveu assim: cuidado para que quando o Homem-Aranha pousar em algum telhado, ele não machuque nenhum pombo. Ou seja, provavelmente ali no roteiro eles escreveram alguma cena que o Homem-Aranha estaria pulando, né, aterrissando em um telhado, e aí o cara escreveu, ó, só toma cuidado para que o Homem-Aranha quando pousar não machuque nenhum pombo. Mano, por que eles iriam desenhar um pombo no telhado do desenho do Homem-Aranha? E segundo, por que o Homem-Aranha iria pousar exatamente em cima de um pombo? Não faz sentido. Número 9, Demolidor. E é claro que alguns personagens do Homem-Aranha dariam problemas e teriam que ser adaptados. O primeiro caso foi o Demolidor, que é até meio óbvio, né? Porque, pra quem não sabe, o nome original do personagem é Daredevil. A Fox tinha medo, óbvio, né, que as pessoas associassem o nome desse personagem com o diabo. Além de que o visual dele também poderia dar problema, já que ele usa uma roupa vermelha e tem os olhos bem vermelhos e usa chifres. Então, para evitar problemas, a Fox pediu para que todo o seu visual fosse adaptado e que os seus chifres ficassem muito pequenos ou ficassem quase imperceptíveis. Próximo personagem, número 10, Motoqueiro Fantasma. E se o Demolidor conseguiu se adaptar ali com a censura, o mesmo não aconteceu com o Motoqueiro Fantasma. Sendo um dos personagens mais populares da Marvel, o Motoqueiro Fantasma já havia até feito uma aparição bem rápida no desenho dos X-Men de 1993. Então é claro que haviam planos, né, de colocar o Motoqueiro Fantasma no desenho do Homem-Aranha, mesmo que fosse só uma participação rápida ou uma participação especial. Só que a Fox não achou nenhuma alternativa para adaptar o personagem, e aí decidiu censurar a sua participação. Gente, eu não consigo acreditar que isso é verdade, mas pelo que eu pesquisei, o motivo, a motivação da Fox em censurar o Motoqueiro Fantasma foi porque ele é um personagem que a cabeça tá pegando fogo e eles tinham medo que as crianças assistissem esse personagem e tentassem imitar isso em casa. Ai, meu Deus! Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Número 11, Justiceiro. Outro personagem que deu a maior polêmica foi o Justiceiro. Bom, o Justiceiro ficou muito famoso nos quadrinhos da Marvel por ser um personagem brutal, né, impiedoso, um personagem muito violento, muito assassino. Então é claro que aqui no desenho a Fox tinha medo de usar esse personagem e acabou pedindo várias adaptações. O Justiceiro não podia dar socos nem golpes muito violentos e também ele tinha que usar uma arma que atirasse laser. Outra coisa é que ele foi proibido de aparecer no desenho matando outros personagens.
Passando para o próximo personagem, número 12, Carnificina. Bom, só de ouvir o nome você já deve imaginar o que aconteceu. Carnificina é considerado por muitos como o vilão mais sanguinário do Homem-Aranha. Ele é um personagem maníaco, muito violento, assassino, é tipo um serial killer. Só que, como eu já expliquei, a Fox não queria nenhum personagem aparecendo cometendo assassinatos ou praticando muita violência, ainda mais se fosse um serial killer. A saída dos roteiristas foi adaptar o personagem e dizer que ele era tipo meio maluco, meio lunático. E como ele não podia matar ninguém, no desenho o que ele faz é roubar a energia vital dos seus inimigos. E para terminar esse vídeo, vamos falar de duas adaptações que aconteceram depois que o desenho já tinha terminado, né? Já tinha parado de ser produzido, mas foram duas coisas que aconteceram anos depois e que forçaram as TVs a censurar algumas cenas. Em 1997, uma notícia chocou o mundo. A princesa Diana havia morrido em um acidente de carro. Acontece que tem um episódio de Homem-Aranha série animada que existe um diálogo que fala justamente sobre a princesa Diana. Quero dar a Parker um casamento que vai fazer da princesa Diana parecer um piquenique. Então, na época, a Fox achou melhor censurar essa cena, até em respeito ao luto da família real. E por causa disso, né, nas reprises que o desenho teve na TV, essa cena específica acabou sendo censurada. Outra adaptação aconteceu depois do atentado às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. Bom, como você sabe, esse foi um evento bem complicado, bem traumático para os Estados Unidos. Acontece que esse desenho do Homem-Aranha tinha algumas cenas que faziam referência às Torres Gêmeas, além de ter alguns episódios mostrando, por exemplo, helicópteros atingindo prédios e explodindo. E como era um assunto muito sensível na época, os canais de TV preferiam, né, sempre censurar qualquer coisa que mencionasse as Torres Gêmeas ou qualquer cena que fizesse referência às Torres Gêmeas. Eu nunca esquecerei esse dia. Eu me sinto feliz por estar vivo e feliz por ser quem eu sou. O Homem-Aranha. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e aproveita também para assistir aos últimos vídeos, nossas últimas produções. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!